Esta é a segunda parte da Lei da Compensação, por Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Um casal operava uma peixaria em nosso bairro. Eles negligenciavam em manter o ambiente arrumado. Eles não eram sempre corteses em seu atendimento e também nem sempre eram rápidos com as suas entregas. Tornando-se desencorajados por perdas contínuas, eles fecharam e venderam os equipamentos que restaram. O casal que comprou o negócio falido mudou-se. Desenrolaram suas mangueiras, deixaram o local limpo e o revestiram de cerâmica, fazendo com que parecesse atrativo e próspero. Eles atraíam o negócio imediatamente. Conquistaram o nome por causa da qualidade da comida, limpeza e cortesia. O negócio deles, graças às condições formadas, cresceu rapidamente até que se tornou necessário alugarem uma peça ao lado e ampliar o tamanho da sala. Alguns anos se passaram e essas duas pessoas desfrutaram de um sucesso invejável, no mesmo negócio e no mesmo local onde os outros falharam. A lei ajuda aquele que ajudam a si mesmo. A lei da compensação sempre trabalha dessa forma. Quando você executa aquilo que você faz da melhor forma possível, as suas habilidades, ou quando você é cuidadoso em seu trabalho e faz ele com perfeição, você infalivelmente demonstra o que há de melhor em você. Expressando de outra forma, você ganha mais capacidade e eficiência, você torna-se melhor e dali em diante mostra sua superioridade no que faz. E a lei é que aquele que é o melhor irá atrair as melhores coisas e receberá coisas ainda maiores para fazer. O princípio envolvido é que quando você se torna muito grande para o lugar que você ocupa, você começará a conduzir-se para um lugar maior. Você não poderá atrair algo melhor enquanto você não se tornar maior. Você precisa merecer o que você recebeu. Caso contrário, você não conseguirá mantê-lo. Se alguém parece fazer isso, pode ter certeza que isso não continuará por muito tempo, porque, de acordo com a lei da compensação, logo essa pessoa encontra o seu verdadeiro lugar. Ou, como popularmente é dito, assim como há água, ele encontrará o seu nível. Ou, você não pode manter um bom homem para baixo. Na verdade, a única barreira para o seu avanço é a sua falta de preparação. Em outras palavras, aquele que preenche mais o espaço onde está irá cedo ou tarde ser promovido. Se não for por esse princípio, não poderá haver progresso, nem crescimento, nem desenvolvimento e nem evolução. Se o escritório é todo atravancado de papel, revistas e embrulhos, se a mesa do chefe está cheia de correspondência, pastas e trabalhos da semana passada, a força do escritório precisa de cuidados. O negócio reflete e mantém a organização. A organização reflete a mente do seu chefe. Onde nós vamos para encontrar a causa de algum rumo, nós vamos ao cabeça, mudamos suas ideias e toda a organização é corrigida. Mude a cabeça do general e você terá mudado a rota e o propósito de toda a tropa. Jogar a culpa de suas dificuldades em condições exteriores ou em outras pessoas não é o correto. Não é a lei, é você quem está errado. Você tem uma protuberância em sua mentalidade em algum lugar. Volte atrás e reajuste as suas ideias. Elas estão criando e atraindo para você suas condições. Por acaso o homem colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus incluía essa lei como um supremo fato em sua doutrina. Dê e será dado a você. Não julgues e não sereis julgados.
Com a mesma medida que medires, sereis também vós medidos. E Paulo disse: o homem colhe aquilo que ele planta. A lei que afirma que nós colhemos aquilo que plantamos é tão exata quanto a matemática. Toda experiência que nós passamos opera em uma análise para o nosso bem. Se nós atraímos algo desgostoso devido a alguma fase adormecida ou negligenciada de nossa natureza, que precisa ser acordada e desenvolvida, também nós aprendemos através das experiências a criarmos algo melhor. Consequentemente, o grau de nosso contentamento e satisfação conseguidos em qualquer esfera de nossa vida é largamente dependente de nossa habilidade de usar construtivamente as experiências de vida. Pois, em todos os casos, a lei da atração irá apenas trazer o que pode nos servir e elevar o nosso desenvolvimento. Para interpretar essa lei de uma forma simples, poderíamos afirmar que, seja ela o que for que nós atrairmos, nós requeremos, e qualquer coisa que venhamos a precisar é bom. Essa é uma atitude correta a ser adotada, porque todas as experiências são para o nosso bem e nós precisamos ser capazes de vermos isso. Enquanto domina essa prática, você pode nem sempre assegurar a forma precisa dos resultados desejados, mas você irá firmemente construir a sua mente e caráter em harmonia, beleza e força, porque o esforço para realizar o ideal é altamente construtivo e desenvolve em você as muitas qualidades e condições repetidamente mantidas na mente. Um pensamento claro, forte, positivo, juntamente com linhas de ideias, é um preventivo maravilhoso contra estados mentais mórbidos e pensamentos negativos, que conduzem às ações mal direcionadas e condições de fraqueza, desgraças, discórdia e problemas, ao tentar constantemente manter-se e interagir com todas as coisas pelo seu lado bom e usar o que de melhor isso possa conter para promover a melhoria. Você estará dando toda a atenção ao ideal e cooperação com o propósito fundamental da lei. Expulse para fora todos os pensamentos inferiores com pensamentos superiores, pensamentos de maldade por pensamentos de bondade, pensamentos feios por pensamentos de beleza, pensamentos angustiantes por pensamentos prazerosos, e você irá começar a superar todo o crescimento de todo estado negativo e confuso do errado e em desacordo. Em outras palavras, aprenda a pensar positivo de todas as pessoas, todas as coisas, todos os eventos e todas as circunstâncias. Avalie-as de um ponto de vista positivo. Ao fazer isso, você irá gradualmente transformar toda a sua existência para melhor. Essas são as formas através das quais você poderá adequadamente promover seu bem-estar e crescimento. Conforme você treinar a sua mente para procurar pelo que há de melhor, você irá mover-se em direção ao melhor. E conforme você formar concepções mais altas e maiores sobre o melhor, esses elementos irão começar a encontrar expressões em suas palavras, ações, caráter, personalidade, talentos, poder, conquistas e realizações. Ou seja, todas as coisas em sua vida começarão a melhorar como resultado do melhoramento de seus pensamentos. Muito obrigado por ouvirem, assistirem esta segunda parte da lei. Eu agradeço muito de todo o coração. E eu informo a vocês que vai ficar no primeiro comentário e na descrição do vídeo
um link de uma reprogramação mental subliminar para destravar a prosperidade em sua vida. Acesse o link e conheça esse produto. Muito obrigado. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, um comentário ou até mesmo compartilhe esse vídeo. Assim você está ajudando o crescimento do canal. Muito obrigado, bye bye e até a próxima parte. Tchau!